Queridos, quando escolhi esse tema, eu não sabia das músicas que nós íamos cantar, eu não sabia daquele versículo que nós lemos em voz alta, sobre quando estivermos diante do Cordeiro, e nós darmos a Ele as nossas coroas, mas tudo isso está na minha mensagem, você acredita? Eu pedi então para o grupo de louvor cantar de novo no final, esse momento de louvor a esse Cordeiro, que fez tudo por nós. Eu resolvi pregar esse sermão, trazer essa mensagem, porque daqui a alguns dias, nós temos essa data máxima do cristianismo, que é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vocês vão celebrar também. Mas eu tive uma experiência muito ruim, há umas 3 anos atrás. Eu estava numa igreja, eu estava sentado no banco, e iria começar uma cantata misturada com teatro, e uma coisa muito bonita, sobre a Páscoa. Eu cheguei antes, então eu sentei ali e falei, meu Deus, eu queria te ouvir mais de perto hoje, que essa cantata seja uma bênção no meu coração. Abri minha Bíblia e comecei a ler a morte e a ressurreição de Cristo no livro de Mateus. Eu cheguei uns 40 minutos antes, e aí fui lendo, eu li o evangelho que eu mais gosto, e começou a encher a igreja, vai enchendo, estava lotada, teve um pequeno período de louvor, se apagaram as luzes, e eu estou sentado aqui no corredor, do outro lado do corredor tem algumas cadeiras vazias, e depois, já com todas as luzes apagadas, chega então um pai com 2 meninas, eu acredito que era a filha dele, e talvez uma amiga, ou poderiam ser as 2 filhas dele, eu não sei. Então eu estava preparado, eu tinha lido a Bíblia, eu queria ouvir a mensagem, já começou a cantata, eu já me emocionei na primeira música, e chega este homem atrasado, e traz as 2 meninas, e ele senta no banco, e a menina pega o boletim da igreja, e ela liga a luz do celular, e ela começa a ler, e ela acha alguma coisa engraçada, e ela cutuca a menina do lado, e ela mostra para a menina do lado, e aí ela cutuca o pai, e o pai então pega o telefone, pega o boletim, também ri, eles ficam conversando um tempo, aquilo rasgou meu coração. Eu falei assim, olha, talvez o senhor, falei assim na minha cabeça, não fui lá falar com ele, né? Falei assim, talvez o senhor não venha muito na igreja, milhares de pessoas irão à igreja nesse próximo final de semana, por causa da Páscoa, pessoas que nunca vão, mas que por um motivo de religiosidade irão nesse final de semana. Eu falei, talvez ele não está acostumado, talvez ele veio porque a mulher obrigou, trouxe a filha, mas ele chegou atrasado, ele não deu atenção, ele não leu a Bíblia, ele não se preparou espiritualmente, todo mundo está prestando atenção, já é uma falta de educação acender a luz do telefone, e ele está contando piada. Essa é a data máxima do cristianismo, não é Natal, é a morte e ressurreição de Jesus, essa é a data máxima, onde ele comprou a nossa salvação, e está aquele homem ali, rindo, e perdendo a oportunidade de dizer, filha, fecha isso aí, presta atenção, nós estamos aqui por causa de Jesus. Eu gostaria que você não cometesse esse erro, nesse próximo final de semana, eu gostaria que você valorizasse o seu tempo com Deus, por isso eu escolhi esse versículo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista estava no Rio Jordão, imagine a cena, do lado do rio, em terra seca, nós temos talvez uma pequena multidão, e ele vê esse vulto de um homem que está vindo caminhando para ele, e ele quando vê Jesus, ele disse assim, porque o texto diz, João 1:29, e viu João que Jesus vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a minha primeira pergunta é, por que João Batista chamou Jesus desse animal? Por quê? Por que chamou de cordeiro? Nós brasileiros não temos ideia. Uma vez eu perguntei, estava evangelizando alguém, fiz essa pergunta, por que chamou Jesus desse animal? Ela falou, não sei,
é um bichinho bonitinho, né? Branquinho assim, fofinho, até tem alguma razão, porque a Bíblia fala do cordeiro sem defeito e sem mácula, mas por quê? Por que ele falou do cordeiro? Nós temos dificuldade de entender, mas aqueles israelitas que estavam ali na margem não tiveram qualquer dificuldade. Eles entendiam porque o sacrifício de cordeiros era alguma coisa comum em Israel. Uma vez por ano existia um sacrifício em especial. O sumo sacerdote pegava um cordeiro perfeito, sem defeito, sem manchas, trazia diante dele, ele impunha as mãos na cabeça do cordeiro e ele confessava os pecados de toda a nação de Israel. O sentido é o seguinte: nós estamos transferindo para a cabeça desse cordeiro todos os nossos pecados. Nós ofendemos a tua santidade, Deus. Nós merecemos ser punidos. Nós merecemos receber o castigo pelas nossas faltas, mas nós estamos colocando nesse cordeiro, transferindo as nossas faltas, porque tu providenciaste isso. Essa é a oração. E depois, como Deus ensinou, ele pegava um cutelo e ele cortava, sangrava o cordeiro no pescoço, e vocês sabem que o cordeiro ele morre em completo silêncio, ele não bale, ele não faz nenhum barulho, e aquele cordeiro então morre, o que vai ter a correspondência com Jesus, quando Isaías diz que ele não abriu a sua boca. E aí então, silenciosamente, o cordeiro é sacrificado, sem expressar nenhum som, e ali, vividamente, havia na cabeça do povo uma imagem, do que eles chamavam a morte substitutiva. O cordeiro morreu no nosso lugar. É curioso, porque a gente às vezes fala assim, você sabe por que Jesus morreu? O cara fala assim, não, Cristo morreu por nós. Mas a frase por nós significa o quê? Morreu por nós, no nosso lugar. Eu terminei de pregar num certo culto aqui, no Nordeste, numa igreja, e quando eu terminei, tinha uma senhora sentada aqui na frente, imediatamente ela veio conversar comigo, ela falou assim, eu preciso conversar com o senhor, eu tenho um medo terrível de ir para o inferno, eu tenho medo do que vai acontecer com a minha alma. Então nós procuramos um lugar silencioso, eu sentei com ela, e eu comecei com esse texto. A senhora conhece a frase, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ela falou, conheço, o padre fala isso em todas as missas. Falei, então, por que João chamou Jesus desse animal? Eu não tenho ideia. E eu então expliquei para ela como foi que Jesus se tornou então o substituto. E aí eu peguei o meu celular e eu fiz vai ser meio difícil fazer aqui, mas eu fiz um pequeno teatro para ela. Eu disse assim, aqui está a senhora, e aqui está Deus. A senhora quer ir para Deus, mas tem uma coisa que impede a senhora, que são os seus milhões e milhares de pecados que a senhora tem, que eu tenho. O que Deus fez? Deus mandou Jesus a esse mundo. Ele viveu uma vida sem pecado, como um cordeiro sem mácula. Um dia na cruz, ele recebeu sobre ele os seus pecados. O que aconteceu com a senhora? O caminho para Deus foi aberto. A senhora está entendendo? Ela falou, estou entendendo. Eu falei, vamos de novo. Aqui está a senhora, aqui está Deus. A senhora quer ir para Deus, mas tem alguma coisa que está impedindo, são os seus pecados. O que Deus fez? Deus mandou Jesus Cristo ao mundo, viveu uma vida sem pecado, como um de cordeiro sem mácula. Um dia na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, e aí então abriu o caminho para Deus. E ela me olhava assim, e disse assim, o caminho está aberto, dona Célia, o cordeiro abriu o caminho, a senhora quer ir para Deus? Ela falou, eu quero. Tem alguma coisa que impede a senhora, nesse momento, de entregar sua vida para Jesus Cristo? Ela falou, não, acho que nada me impede. Sabe o que é? Eu tenho um filho que já é cristão, e tenho um filho que é totalmente agnóstico. Eles brigam muito, discutem muito, mas eu tenho uma desconfiança, que o meu filho que é cristão, ele deve estar certo.
Eu falei, pois é, a senhora pega esse discernimento que Deus lhe deu, e essa explicação que eu acabei de lhe dar, e a senhora entrega a sua vida totalmente a Jesus. Vamos falar sobre Jesus. Quem é Jesus? Jesus é uma pessoa absolutamente fantástica e admirável. Jesus era totalmente humano, é difícil a gente compreender isso. Você vai ler a Bíblia e encontra Jesus cansado, com sede, ele fica com fome, ele falava, ele dormia debaixo da ponte, ele descansava debaixo da figueira, ele era gente como nós, mas diferente de todos os homens. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. Uma vez ele virou para os inimigos dele e falou, quem de vocês me convence de pecado? Ou seja, façam uma acusação. E eles se calaram, eles não tinham o que falar de Jesus, porque ele era totalmente humano, mas também totalmente divino. Havia em Jesus, queridos, um poder de Deus, que se manifestava de uma forma como nunca foi visto na história, e nunca foi demonstrado mais do que isso em nenhum lugar da Bíblia. Pense, o Deus do céu, ele andou nessa terra, com seus 2 pés nessa terra, durante alguns poucos anos, e ali ele fez Deus ficar presente para nós. A inteligência que Jesus tinha nas suas respostas precisas, rápidas para os seus questionadores, as suas parábolas que esclareciam o povo, seus ensinamentos profundos e, claro, as suas obras sobrenaturais, seus milagres. Dá uma olhada, ele curava as pessoas em vários tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Mateus capítulo 4, diz que ele meramente com a palavra expelia os espíritos e curavam todos os que estavam doentes. Mateus capítulo 8, em Mateus capítulo 14, havia um grupo grande de pessoas, ele disse assim, e pela sua palavra curou a todos. Você já imaginou como é isso? Como é isso? De alguém curar uma multidão de pessoas, porque ele disse alguma coisa. Quando ele passava, as pessoas se atiravam tentando tocar nas suas vestes, e quem conseguia, ficava curado. E depois, ele ressuscitou a Lázaro, que já estava morto há 3 dias, cheirando mal. Concorda que isso é diferente da nossa igreja hoje? Hoje nós oramos por pessoas em enfermidade. Nós levamos essa pessoa ao médico, nós pedimos que Deus atue da melhor maneira possível e use esses médicos, mas não é como Jesus, queridos, não é como Jesus. Jesus, o que ele fez nesse mundo, para deixar claro a sua divindade, foi uma coisa extraordinária. Ele era o Filho de Deus, Jesus era absolutamente fantástico. Jesus é tão fantástico, que até pessoas não cristãs admiram Jesus, até palestrantes não cristãos citam Jesus. Até as pessoas que não conheciam Jesus, queriam torná-lo rei, uma certa ocasião, e ele teve que fugir, sabe por quê? Por causa desse versículo aqui, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não veio a primeira vez para ser rei, ele veio para ser o Cordeiro. Ele não podia aceitar se tornar o rei, porque ele tinha uma missão, e esse dia finalmente chegou, esse dia mais importante do cristianismo. A Páscoa não é, a gente celebra, mas a Páscoa não é uma festa cristã, a Páscoa é uma festa judaica. Mas como Jesus morreu num dia que era a Páscoa judaica, então nós falamos que a gente celebra a Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Vocês sabem o que significa Páscoa? A palavra Páscoa significa passar por cima. Em inglês fica bem evidente, né? Passover, passar por cima. De onde nasceu isso? No Egito. Quando a ira de Deus foi manifestada na morte de todos os primogênitos, e ele instruiu o povo de Deus que quem passasse o sangue na porta,
o anjo da morte passaria por cima, ele faria a Páscoa, e não seria morta aquela pessoa. Eu estava num hotel, levantei muito cedo de manhã, eu tinha que pegar o avião. Quando eu chego lá, tinha um menino mais ou menos, sei lá, 19, 20 anos, né? E estava só eu e ele no hotel, e ele era recepcionista ali, e eu falei assim, fizemos o que tinha que fazer, pagamento e tal, mas eu tinha tempo. Eu virei para o moço e falei assim, moço, quais são os seus planos para os próximos 10 anos? E como todo adolescente, ele falou assim, hã? Aí eu falei, 10 anos? 10 anos? O que você vai fazer de hoje até os 30? Ele falou, não sei, estou pensando e tal. Eu falei, bom, se você está pensando, já é muito melhor do que muitas pessoas na sua idade que não estão pensando. Agora, eu tenho 65 anos de idade. Meu pai morreu com 76. Se eu morrer com 76, eu tenho mais 11 anos de vida. Eu penso muito sobre como deve ser os meus próximos 11 anos, porque talvez eles sejam os últimos anos que eu tenho nessa terra, se eu falecer como meu pai, aos 76. Mas pense no presidente da Coca-Cola. O presidente da Coca-Cola, ele está comprando fontes de água em torno do mundo inteiro, porque ele sabe que no futuro, o único jeito dele manter o seu negócio é ser dono da água. Ele está comprando coisas que ele mesmo não vai usar, ele está deixando um legado para as próximas gerações, ele está fazendo uma decisão que é sobre o futuro no qual ele não estará presente. Você não acha isso fantástico? Você não sabe o que vai fazer nesse próximo final de semana, eu estou preocupado com os próximos 10 anos, o presidente da Coca-Cola está pensando nos próximos 50 anos. Falei, mas moço, tem uma coisa que você não pode deixar de pensar, é no seu plano sobre a vida eterna. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada a ira de Deus. Você tem um papel? Peguei o papel, uma caneta, falei, deixa eu te explicar, aqui tem um mundo, aqui está você, aqui está Deus. A gente pensa que Deus só tem amor por nós, não é verdade. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo será salvo, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então eu desenhei uns raios assim, falei, a ira de Deus está sobre todo mundo será condenado, todos irão passar uma eternidade sem Jesus, mas Jesus aqui, aí desenhei uma cruz, falei, esse é o caminho do amor. O caminho do amor é que Jesus tomou o nosso lugar. Moço, se você não escolher Jesus, você vai ficar debaixo da ira. Me diga, moço, o que você quer fazer? Ele falou, vou voltar para a igreja. Falei, por quê? Não, meu pai é crente, minha mãe é crente, eu larguei, dei de mão, mas o Senhor agora mostrou, o planejamento de vida, ele vai até a eternidade. A ira de Deus, queridos, foi colocada sobre Jesus Cristo, para que ela não caísse sobre nós, e o calendário perfeito de Deus, fez com que isso acontecesse, numa determinada Páscoa, que era a Páscoa dos judeus. Permitam-me tentar descrever essa cena. Eles prenderam Jesus, depois eles o espancaram impiedosamente a noite toda, escarneceram dele, riam dele, colocaram um manto nos seus ombros, uma coroa de espinhos, caçoavam dele, cuspiam, batiam com um caniço nas costas e diziam assim, ei, profetiza aí, adivinha quem é que bateu em você? Eles o desprezaram, o trataram como um bandido, como um fora da lei, uma pessoa, como a Bíblia diz, desprezado pelos homens. Todos nós carregamos no bolso uma identidade. Eles trataram Jesus não com a identidade que ele tinha por ser filho de Deus, eles o trataram como uma entidade falsa, uma pessoa sem dignidade. Ele foi oprimido, foi humilhado,
como o cordeiro foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca. E depois de uma noite inteira sem dormir, e dos muitos castigos que ele recebeu, eles o obrigaram a carregar a cruz até o lugar da execução. E ali, no Gólgota, eles o crucificaram, com 2 ladrões, um à direita e um à esquerda. Esse é Jesus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Eterno, o Alfa e o Ômega, o Criador, o herdeiro do universo. Ele podia ter pedido uma legião de anjos para defendê-lo, mas ele demonstrou seu amor ficando lá. Ele permaneceu na cruz. Ele tinha poder para entregar e para reaver a sua vida. Na cruz, Jesus falou apenas 7 vezes. Certa ocasião, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele disse para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Ele lembrou da sua mãe. Ele disse assim: João, eis aí a sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E ele mostrou a sua fragilidade. Ele disse: eu tenho sede. Mas de repente, meio-dia, tudo começa a mudar. A Bíblia diz que da meio-dia às 3 horas da tarde fez grande escuridão sobre a terra. O sol devia estar a pino, na sua maior força, mas houve escuridão. Deus, o Pai, mandou que nuvens espessas escondesse o seu Filho dos olhares humanos. Durante 3 horas, queridos, de escuridão, Jesus recebeu sobre si os pecados da humanidade. Os pecados de todas as épocas, os pecados passados, presentes e futuros, ou seja, incluiu os nossos pecados. Durante 3 horas, ele recebeu o pecado de todas as pessoas, de todas as tribos, línguas e nações. Ele recebeu os pecados de todos os Hitlers, de todos os Idi Amins, dos grupos terroristas, do Estado Islâmico, os pecados da injustiça, da malícia, da avareza, da nossa inveja, da nossa maldade, dos nossos políticos, da corrupção, das prostitutas, de todas as coisas ruins que acontecem nesse mundo. Tudo foi caindo sobre ele. Caiu sobre ele as brigas que você tem dentro da família, caiu sobre ele as suas brigas com os irmãos, aquilo que dificulta você de passar o Natal junto, de passar Páscoa junto, passar dia das mães juntos, aqueles pecados da maledicência, das traições dos sócios, os pecados de filhos que não honram os pais, que não obedecem os mais velhos, que não têm afeição natural. E ele também recebeu os pecados de todos os pastores bons e os pastores falsos, todos os pecados, daquelas pessoas que estão na igreja e que não são de Jesus, como eu era um jovem aí na igreja, e um dia um moço se levantou para dar um testemunho, e ele disse assim: essa semana eu descobri que Deus é o Deus dos meus pais, mas Ele não é o meu Deus. E eu estou sentado num banco e digo assim: mas é meu caso? Deus, naquele momento, com o seu Espírito, Ele me convenceu de que eu era da igreja, como esse piano é da igreja, como uma cadeira é da igreja, como você que vem à igreja, mas eu não era de Jesus, eu não tinha feito a entrega. Naquela semana, em algum momento, eu me ajoelhei do lado da minha cama, e eu fiz a minha entrega total a Jesus, uma entrega sem Jesus. Eu escrevi na minha Bíblia, eu era líder de mocidade, escrevi assim: até hoje descobri que Deus era Deus dos meus pais, mas hoje eu me entrego a Ele para Ele ser o meu Deus. Durante aquelas 3 horas de escuridão, o Pai fez cair sobre o seu Filho a iniquidade de nós todos. Ele foi traspassado
pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, Ele recebeu sobre si o castigo que me traz a paz, e pelas suas chagas eu fui sarado. Durante 3 horas, imaginem um redemoinho, um ciclone gigantesco, de ventos violentos, e nuvens negras carregadas, com todos os impropérios, as malignidades, as malícias de toda a humanidade, começaram a esmagar o Santíssimo Filho de Deus, aquele Cordeiro santo e puro, que não havia conhecido pecado. Ele estava se tornando pecado em nosso lugar, e Jesus aceitou a humilhação, cumprindo o plano até a morte, e morte de cruz. Nesse momento, queridos, mais ou menos às 3 da tarde, depois de ter recebido o peso dos pecados da humanidade, Jesus gritou, a seu favor e a meu favor, Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Para colocar um selo, a sua impressão digital que garantia a completude daquilo que ninguém na terra poderia fazer, o Filho de Deus usa sua autoridade máxima para garantir o contrato em perpetuidade, a nossa salvação, e Ele diz: está consumado, terminei a obra. E naquele Gólgota, em trevas, com a sua última gota de energia, a sua alma e seu corpo desfalecidos, Ele extrai da garganta um grito terrível, horrível, gutural, que ecoa na montanha, e a Bíblia diz que Ele deu um brado alto, forte, estarrecedor, e gritando em alta voz, inclina a cabeça e entrega o seu espírito a Deus. Naquele momento, Ele morreu no nosso lugar, Ele morreu no seu lugar, Ele morreu por mim, um caipira do interior de São Paulo. Ele morreu pela minha esposa Marta, pelos meus 3 filhos, que são filhos de pastor, mas nasceram todos pecadores, igual a mim. Ele morreu pelo meu tio Mário. Ele morreu pelo meu tio Mário, que na cozinha da minha casa, virou para o meu pai, que era um médico, mas um grande evangelista, e falou: para de falar para mim sobre Jesus, eu prefiro o diabo. Jesus morreu por ele também, apesar dele ter morrido totalmente sem Jesus. Ele morreu por você, João e Ruth, Maria, Antônio, Amanda, Lucas, Miguel, nominalmente, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou o meu pecado. Eu virei para Dona Célia e disse assim: Dona Célia, tem alguma coisa que impede a senhora de entregar a sua vida a Jesus? Ela falou assim: não, nada me impede. Eu falei: como é que a senhora vai fazer? Falei: acho que eu tenho que fazer uma coisa que nem você fez quando se ajoelhou no quarto e fez um pacto com Deus. Eu falei: isso, Dona Célia, é isso que ela tem que fazer. Nós vamos fazer esse pacto agora. A senhora tem que falar para Jesus assim: ó Jesus, ela começou a repetir, ó Jesus, não sei o que. Eu falei: não, peraí, a senhora vai fazer agora, então vamos fazer agora. Eu segurei na mão dela e ela apertou a minha mão, e eu fiz a oração do pecador arrependido, dizendo: eu estou totalmente arrependido, eu quero totalmente me submeter a Jesus, e eu totalmente quero mudar de vida, então eu me entrego totalmente, em nome de Jesus, amém. Ela largou minha mão, seu rosto se iluminou, ela disse assim:
Entendi. Ela entendeu o seu próprio filho, que era um cristão seguidor de Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E foi o que ela disse: entendi. Jesus tinha que ir além. A Bíblia diz que ele prosseguiu a sua jornada até o inferno. Experimentou o horror da condenação, o horror complexo, o horror completo de alguém ser condenado pelos seus pecados. E ele experimentou a infinita morte eterna. Tenta entender isso. Matemática explica que duas linhas paralelas se encontram no infinito. Jesus Cristo foi até o infinito da morte eterna, e lá, sua humanidade e divindade se uniram, ele retornou, e ele ressuscita no terceiro dia. Estamos garantidos, aleluia. Ele pagou todo o pecado e demonstrou claramente que ele pode realmente salvar. Justificados, pois, pelo seu sangue, somos salvos pela sua vida, é que diz o texto. Por isso, hoje é um dia que você precisa sondar o seu coração e perguntar se você de verdade fez essa entrega total a Cristo. A Bíblia diz: se hoje você ouviu a sua voz, não endureça o seu coração. É dia de arrependimento, é dia de entregar-se totalmente a Cristo. Eu estava falando de Jesus para um homem que vai consertar o meu sofá, e nós estávamos sentados num sofá na oficina dele, não havia ninguém, estamos conversando, eu fui falando de Jesus, e no final eu achei ele concordando comigo o tempo todo, concordou que eles tinham seus pecados, ele concordou, ele entendeu a história do cordeiro, eu contei a história do celular, lá ele falou assim: não entendi, ele morreu no meu lugar. Eu falei assim: falei, seu João, agora chegou o momento da sua entrega total. Eu falei: imagina o seguinte, o senhor está dirigindo um carro, e lá na frente está Jesus pedindo carona, quem que não quer dar carona para Jesus? Todo mundo quer dar carona para Jesus. Então o senhor para o carro e fala assim: Jesus, entra aí. Jesus falou assim: não é assim não, desce, vem aqui atrás, abre aqui esse porta-malas, olha aqui, milhões e milhões de pecados estocados aqui atrás, o senhor tem que se arrepender, nós precisamos de um arrependimento total, o senhor precisa, ele falou: eu me arrependo, eu estou arrependido, eu quero que o senhor entre no meu carro. Jesus, entra aí. Ele falou, Jesus fala: não, de carona eu não vou, eu só vou se eu sentar no motorista, você vai de carona, porque eu tenho que ser o Senhor, eu tenho que dirigir seu carro, você tem que ser a submissão total, arrependimento total e submissão total. Então você fala assim: ok, o senhor vai ser o motorista, você entra no carro e fala: Jesus, toca em frente. Eu falo assim: não, querido, em frente não dá para ir, nós temos que voltar para outro caminho, porque a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então você precisa do arrependimento total, da entrega total, submissão total, e precisa da conversão total, assim: eu sou de Jesus, e Jesus de verdade vai entrar na minha vida. E eu falei: João, tem alguma coisa que impede você de entregar a sua vida hoje a Jesus? E ele falou assim: não, sabe o que é? Eu tenho muitos problemas, etc. João, queridos, os próximos 4 minutos foi de uma luta espiritual. Havia uma luta espiritual pela alma daquele homem.
Ele que sabia o Evangelho, que entendeu o Evangelho, e ele naquele momento da entrega, ele está relutante, ele está dizendo que tem problemas, e eu estou dizendo, venha Jesus com seus problemas, e eu estou clamando a Ele, eu estou clamando pela sua alma. Eu disse para ele assim: João, você percebe o que está acontecendo aqui? Existe uma luta espiritual verdadeira pela sua alma, pela sua eternidade. Entregue sua vida a Cristo. Ele falou: não sei. Ele levantou, saiu da loja, foi para a calçada, chegou um cliente, ele abanou a mão para mim e foi embora. Eu não gostaria que você fizesse isso hoje, que você perdesse a oportunidade. O grande evangelista Jonathan Edwards, depois de gastar horas explicando o Evangelho para um chefe indígena nos Estados Unidos, vendo a sua indecisão, ele pegou um pedaço de pau, fez um círculo em volta do chefe e disse: agora, decida agora, antes de sair do círculo, se você é de Jesus ou não. Eu quero lhe dar oportunidade. Não importa se você tem anos de igreja, meu filho, porque eu tinha anos de igreja quando entreguei minha vida a Cristo. Agora é o momento da salvação. Agora eu o cerco neste círculo. Eu digo, decida sobre a sua alma, decida sobre a eternidade.